E dúvida, por favor, falem comigo. Falou? Vamos lá, então. É do livro de vocês, gente. Eu estou na página 44. Na página 44, começa com o exercício número 1. Esse exercício número 1, ele fala o seguinte: um ponto material se movimenta numa trajetória retilínea e as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação S igual a 20 menos 2t. De acordo com essa informação, determine. Aí tem um parêntese e um SI aqui na frente. Letra A. A posição do ponto material no instante 5 segundos. Letra B. O deslocamento do ponto material entre os instantes t igual a 2 e t igual a 6 segundos. E letra C. O instante em que o ponto material passa pela origem das posições. Pronto. Vamos conversar sobre essas coisas. Não, desse aqui não. Era só para vocês fazerem, não tinha que mandar resposta não, meu anjo. Gente, essa equaçãozinha aqui, ela vem do sorvete, correto? Essa equaçãozinha vem do sorvete, certo? Esse SI que está escrito aqui significa que está no sistema internacional de unidades, ou seja, a velocidade é medida em metros por segundo. O tempo em segundos e o espaço em metros. É isso que significa Sistema Internacional de Unidades. Aí, ele está perguntando onde o móvel está no instante 5 segundos. Gente, quando fala instante, está falando tempo, tá? Instante quer dizer tempo. E vocês olham pela unidade, segundos é a unidade de tempo. Então, instante 5 segundos é t igual a 5 segundos. E a primeira pergunta dele, a palavra foi a posição do ponto material. Posição. É que esse S aqui, ó, significa posição. E esse S0 aqui? A posição inicial, da onde ele saiu. Que quando eu tenho uma função pronta, por comparação, eu respondo duas coisas. Quem é o espaço inicial, que é 20 metros, e quem é a velocidade, que é menos 2 metros por segundo. É ou não é? Só por comparação, dá para responder duas coisas já. Tudo bem, pessoal? E o que eu faço para responder quem é o espaço no t igual a 5? Eu copio a minha função, 20 menos 2t, e no lugar do t, eu substituo o tempo que ele deu. Aí eu vou lembrar que é multiplicação primeiro. Então, vai ser 20 menos 10, que dá 10. Ah lá, achei. O que é isso? Isso significa que no instante 5 segundos, ele está passando pelo espaço 10 metros. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver quem lembra. Quando você bate o olho aqui no 20 menos 2t, essa informação está falando para você alguma coisa sobre o movimento, né? Vocês saberiam dizer para mim se o movimento chama progressivo ou retrógrado? E por quê? Nesse caso, que a equação é 20 menos 2t? Fazer uma trajetória pequenininha aqui. Aqui está a nossa trajetória desse exercício. A gente convenciona positivo para lá. Lembra disso que nós conversamos? Convenciona positivo para lá. Ele está falando que ele saiu do S0 20 metros. Então, vamos pôr o 20 aqui. Esse vai ser o S0 dele. Ele saiu desse esse 0 20 metros e a velocidade que ele está informando... Isso, movimento é retrógrado. Isso aí, Gabriel. Muito bem.
A velocidade que ele está informando é menos 2 metros por segundo. E ele está para cá. Ele está indo no sentido contrário da trajetória. Então, à medida que ele for andar, o espaço dele é para diminuir, não aumentar. Aí, ele saiu no 20. Aí, nós achamos, 5 segundos depois, onde ele estava. Onde ele estava? No 10. Ele andou daqui até aqui, ele está passando no 10. No 10 metros. Em que tempo ele está passando no 10 metros? 5 segundos. Aí tem mais perguntas aqui, ó. Qual o deslocamento quando ele anda entre os instantes 2 e 6 segundos? O que eu faço para responder? Eu vou ter que achar onde ele está quando t é igual a 2, substituindo de novo na formulinha, só que agora o tempo vai ser 2. Aí meu S vai dar quanto? 20 menos 4, não é? Que dá 16. E quando t é 6, eu copio de novo a formulinha, 20 menos 2 vezes, só que agora meu tempo é 6. Basta substituir o que ele deu, e daí eu vou ter o que se pede. 20 menos 12 dá 8. O que significa isso aqui, gente? Ó, veja na retinha lá. Significa que quando o meu S é 8, aqui, ó, quando ele estiver passando no 8 metros agora, o tempo é 6 segundos. E aqui no 16 metros, onde está o 16? Entre 10 e 20 aqui, né? Por aqui. Quando ele estava no 16 metros, olha o tempo, era 2 segundos. Então, à medida que o tempo foi passando, o espaço dele foi diminuindo, porque o movimento é retrógrado. É isso aí, movimento retrógrado. Então, à medida que ele foi, o tempo foi passando, o espaço foi diminuindo. Aí, respondendo a pergunta dele, qual o deslocamento? Deslocamento, quer dizer, quanto ele andou, né? Quanto ele andou? Qual o deslocamento dele? Entre 2 e 6 segundos, o deslocamento entre 2 e 6 segundos é o ΔS. Como se faz ΔS? S menos S0. Nesse caso, quem é o espaço final? Gente, aqui, ele começou no 2 e foi para o 6. Quem é o espaço final? O 16 ou o 8? Se ele começou no 2 e foi para o 6. Quem é o fim aqui e quem é o começo? Vou falar, pessoal, sem medo de errar. Ele começou no 2 e foi para o 6. Quem é o espaço inicial? E quem é o final? Acabou minha água. Chute. Se ele começou no 2, isso é onde ele saiu. Nesse caso, não aqui, lembrando aqui. Eu sei que aqui o espaço inicial é 20. É o 20 de quando ele começou tudo. Mas aqui, ó, entre isso aqui, ó. Entre 2 e 6, se ele começou no 2 e terminou no 6, ele saiu daqui e foi para cá. Para que eu estou perguntando isso? Para a gente poder responder para ele o que ele pediu. Ele quer saber o deslocamento entre 2 e 6. Então, quer dizer, ele saiu a 2 segundos do 16 e chegou depois nos 6 segundos no 8, o deslocamento dele foi o S, que é o 8, menos o inicial, que é 16. Então, ele andou menos 8 metros. Tem que dar negativo, porque é retrógrado. Quando meu movimento é retrógrado, o espaço é negativo, porque a velocidade está negativa. Tá bom? Isso, menos 8. Isso aí, Felipe. Muito bem. Menos 8. Muito bom. Perfeito. E, finalmente, o C, ele está perguntando qual o instante que passa na origem do espaço. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, né? Qual o instante que ele passa na origem do espaço? Ó, agora ele está fazendo essa pergunta, ó. Qual o instante em que ele vai passar no S igual a 0? Ele está vindo para cá, o espaço dele está diminuindo. A pergunta é, e quando ele passar pelo S igual a 0, que instante que é? A maneira de resolver é a mesma. Você pega a sua formulinha, S igual a 20 menos 2t, que ele deu, ela não muda no exercício. Aí ele está perguntando qual o instante em que ele passa pela origem das posições. Origem das posições é sempre, gente, o S igual a 0. Origem das posições
é sempre o S igual a zero. Isso que é a origem das posições. Então, no lugar de S, a gente põe zero, para eu achar em qual instante que ele está passando pela origem das posições. Eu vou passar ao menos o 20 para cá. Menos, má. Está multiplicando, passa dividindo. Meu tempo deu 10. Então, resposta. No tempo igual a 10 segundos, ele passa pela origem das posições, tá? Pela origem das posições. Tudo bem? Fizemos o primeiro exercício. O segundo exercício seria uma experiência para vocês fazerem na prática o movimento uniforme. Porque movimento uniforme é uma coisa difícil de ver, né? Ficar em velocidade constante. Quem que fica em velocidade constante? Os planetas, porque não tem atrito, tudo que não tem atrito. Senão muda a velocidade, não é? E essa experiência aí traz uma situação em que pode ter movimento uniforme. Qual é? Tem uma vasilha de óleo, né? E você vai pingando água, gotinhas de água nessa vasilha de óleo. O que acontece? A água vai descer, porque a densidade dela é maior que o óleo, né? Só que ela vai descendo com a mesma velocidade, porque não tem atrito, né? Teoricamente, né? Nós temos a aceleração da gravidade, mas dá para fazer esse exercício aí e comprovar o movimento uniforme. Quem quiser fazer em casa, uma vasilhinha com óleo e com cronômetro, marcar a vasilhinha assim, olha, em centímetros e ver quanto tempo vai passar de 1 centímetro para outro centímetro, tá bom? Muito bem. O exercício 2, ele fala então dessa experiência. Vamos lá, ó. Uma gota de água cai verticalmente no interior de um becker que contém óleo, conforme a representação a seguir. Analisando a tabela que relaciona os espaços e os correspondentes instantes desse movimento, escreva a função horária dos espaços para o movimento da gota. E o que ele fez, então? Ele informou para a gente o seguinte, ó. Ele marcou a distância em centímetros e foi cronometrando o tempo em segundos. Segundo essa tabela aqui, ó. O espaço, ele fez assim. Ele marcou, começou no 0 centímetros, quando era 0 segundos. Aí ele acionou o cronômetro e viu que a gota, ela percorreu 2 centímetros e levou 1 segundo. Depois ela percorreu mais 2 centímetros, concorda? E demorou mais 1 segundo. E depois ela percorreu mais 2 centímetros e demorou 1 segundo. Isso caracteriza o movimento uniforme. Por quê? Porque ele percorreu espaços iguais. Daqui para cá, quanto foi? 2 centímetros. Daqui para cá, 2 centímetros. Daqui para cá, 2 centímetros. Em tempos iguais, 1 e 1. Ele demorou 1 segundo para percorrer 2 centímetros. Qual que é a velocidade dele? 2 centímetros por segundo da gota d'água. Como eu faço para eu montar a minha equação da função horária do espaço, ou seja, o sorvete? Eu preciso do S0. O meu S0 é da onde ele saiu, aqui, ó. Ele começou quando o S0 era 0. Então, já achei meu S0 é 0. E como eu faço para calcular o meu V? Para calcular o meu V, gente, vocês podem pegar o trecho que vocês quiserem, porque é movimento uniforme. Veja bem. Vamos supor que eu pegue tudo isso, ó. Eu pegue tudo. Quanto tempo ele levou no total? Ele levou no total 6... desculpa, gente. Quanto que ela percorreu no total? Ela percorreu 6 centímetros no total, concorda? Quanto tempo ela levou no total a percorrer 6 centímetros? 3 segundos. Quanto é a velocidade? 2 centímetros por segundo. Outra maneira de fazer isso aqui, que é o nosso ΔS por ΔT, que é o S menos S0. Vamos fazer ele completinho, assim, ó. Vamos supor que eu pegue esse trecho aqui agora, ó. Esse aqui, ó. Agora eu saí daqui e vim para cá. O que significa aqui, ó? O meu final vai ser 4, o meu espaço. E meu inicial é 0. E o tempo? O tempo final é 2, o inicial é 0. 4 por 2 dá 2.
E se eu pegasse esse trecho aqui, ó, este e este, e calculasse a velocidade com ele, ia ser em cima, 4 menos 2, que é meu espaço, e aqui, 2 menos 1, ia dar 2 por 1, que dá 2. Ou seja, em qualquer lugar que eu vá, a minha velocidade vai dar a mesma, porque eu estou no movimento uniforme, tá bom? Ô, Matheus, sua câmera está ativada. Então, se eu achei a velocidade, eu vou fazer o S igual a sorvete. O meu S0 eu já vi que é 0, nem precisa pôr então. E fica 2t. Pronto. Essa é a equação do horário que determina a trajetória da gota d'água caindo pelo becker cheio de óleo. Tranquilo? Estudamos movimento uniforme. Terceiro exercício. O terceiro exercício, ele vai falar de 2 carros, A e B, que se movem numa estrada retilínea com velocidade constante. A velocidade de A é 20 metros por segundo e a velocidade de B é 18. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. Atrás. Então, vamos supor que se o carro A está no 0, o carro B está no 500. No 500 o quê? No 500 metros. Ele informou que a velocidade de A é 20 metros por segundo e a velocidade de B é 18 metros por segundo. Quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Então, esse aqui, ele está atrás, mas a velocidade está maior. Como o movimento é constante, ele vai alcançar este aqui. A pergunta é, quando o A alcançar o B, qual que é o instante? Nesse momento, a gente sabe que eu posso falar que o espaço dos dois é igual. Quando um alcançar o outro, eles vão estar no mesmo lugar, concorda? Lugar é o S, a posição. Eles vão estar na mesma posição quando um alcançar o outro. Então, basta que eu encontre a equação horária de cada um e iguale. Como eu faço para encontrar a equação horária? Sorvete. Como que é o sorvete do A? O sorvete do A vai ser o S0 dele, que é 0, mais o B dele, que é 20, vezes T. Então, a equação do A ficou 20T. Quem é a equação do B? A equação do B é S0 dele, que é 500. O B, ele partiu daqui, ó, 500. A velocidade é positiva, porque ele também está no sentido positivo na trajetória. Pronto. Agora, igual os dois. Eu vou falar que o SA é igual ao SB. Então, isso significa que o 20T, que é o meu SA, é igual a 500 mais 18T. 20T menos 18T é igual a 500. 2T é igual a 500, T é igual a 500 dividido por 2, metade de 500, 250. Eu estou no segundo, achei. Quer dizer que no tempo igual a 250 segundos, o carro A alcança o carro B. Se eu quiser saber onde, eu pego 250 e substituo em qualquer um dos dois. Por exemplo, 20 vezes 250 vai dar 5.000. Então, eles se encontram nesse lugar que é nos 5.000 metros, ou 5 quilômetros, né? Se perguntar para a gente quanto que o carro A andou até alcançar o B, ele andou 5.000 metros. E quanto que o B andou até alcançar o carro B? E quanto que o B andou até ser alcançado pelo carro A? 4.500 metros. Beleza? Tem diferença. Ai, ai. Exercício número 4. O exercício número 4 já tem uma complexidade maior. Cada um faz de um jeito. A gente tem que raciocinar. Cada um fez de um jeito esse exercício aqui, né? Quem não fez, depois acha o seu jeito de fazer, tá bom?
Eu estou agora no exercício número 4. O exercício número 4 é sobre um trem que ele sai de Natal, com destino a Recife, com uma velocidade constante de 60 km por hora. E ele parte às 6 horas. Uma hora depois, um outro trem, numa linha paralela a esse, uma hora depois, então às 7 horas, vai sair também com velocidade de 75 km por hora, com destino a Recife. A pergunta é, sabendo que a distância de Natal a Recife é 300 quilômetros, aí é para a gente analisar as alternativas. Esse trem vai chegar primeiro? Esse vai chegar primeiro? Onde eles vão se encontrar? É só eu fazer um estudo das duas situações com as ferramentas que a gente tem. O que eu tenho é a velocidade uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT, é isso que nós temos. Então, veja bem, se eu substituir tudo que ele me deu, o que eu vou achar? Eu tenho a velocidade constante, que está aqui. No lugar de V, eu ponho 60. Eu tenho o ΔS, que está aqui. Ele saiu do zero, né? Vamos falar que aqui é 0 km, eu marco 0, né? 0 quilômetros. E chegou no 300, ele andou 300 menos 0, ele andou 300. E o ΔT? O ΔT dá para eu achar o tempo que ele chegou. Porque quando ele saiu, eram 6 horas. Que horas ele chegou? Não sei. Como é que eu faço para achar? Põe ΔT. O que é ΔT? T final menos T inicial. Aí eu resolvo essa equação multiplicando em cruz. T menos 6, que multiplica 60, é igual a 300. T menos 6 é igual a 300 dividido por 60. T menos 6 vai ser igual a 5. T vai ser igual a 5 mais 6, que dá 11. Ou seja, ele demorou 11 horas. Desculpa, ele demorou 5 horas. Ele saiu às 6 horas e ele chegou aqui às 11 horas. Eu achei meu T, é 11. Então, ele demorou 5 horas para fazer essa viagem. Agora, vamos analisar o outro. O outro, eu vou fazer a mesma coisa. A formulinha é V igual a ΔS sobre ΔT. O V é 75. O ΔS também é 300, porque a distância é a mesma. E o ΔT é o T que ele vai chegar aqui, menos o inicial aqui dele, que é 7. Multiplica em cruz. Vai dar T menos 7, que multiplica 75 igual a 300. Vou passar dividindo. T menos 7 igual a 300 dividido por 75. T menos 7 vai ser igual... Quanto é 300 dividido por 75? Vamos ver. Respira. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. 4 dá. Dá 4. Aí eu isolo meu T. 4 mais 7. Dá 11. 11 horas. Então, resposta. Ele vai chegar aqui em 11 horas. Ou seja, os dois vão chegar no destino ao mesmo tempo. Mas essa velocidade não está maior? Ela está maior. Mas ele saiu 1 hora depois. A velocidade está maior, mas ele saiu 1 hora depois. Sim, Matheus, tranquilo, amor. Vai na fé. Exercício número 5. O exercício número 5, uma pessoa exercita-se em uma esteira rolante horizontal manual. Ela andou 20 minutos. Exercício número 5, ele está falando que a pessoa caminhou numa esteira por 20 minutos.
com velocidade constante de 5,4 km por hora. E aí ela gastou 200 quilocalorias. Está falando a energia gasta dela, 200 quilocalorias, beleza. Qual a distância percorrida por essa pessoa se estivesse na rua? Ele quer saber o ΔS. Distância, ΔS. Ele quer saber o ΔS. Distância. Qual a distância percorrida por essa pessoa? Ah, formulinha, né, gente? V igual a ΔS sobre ΔT. V igual a ΔS por ΔT. Só que antes da gente fazer, a gente checa se as unidades estão em ordem. Olha essa unidade aqui da velocidade, quilômetros por hora. E olha essa, minuto. Não pode. Eu vou passar esse 20 minutos para hora, daí pode. A gente pode fazer isso mentalmente, né? Por exemplo, a hora tem 60 minutos. Quantos 20 minutos tem 60 minutos? 3, 20 minutos. É ou não é? 20 mais 20 mais 20 dá 60. Portanto, cada 20 representa 1/3 da hora. 20 representa 1/3 de 60. Qual outra maneira de fazer? Uma hora tem 60 minutos. 20 minutos tem X. Multiplica em cruz, você resolve o sisteminha. Você vai cair no 20 sobre 60, que é 2/6. Que você simplifica, vai dar 1/3. Então, resposta: 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 da hora. Tá bom? Agora eu vou substituir nessa fórmula. O V é 5,4. O ΔS é o que ele quer saber, a distância percorrida. E o ΔT deu 1/3. Quando eu multiplico em cruz, vai ficar 5/4 vezes 1/3. 5/4 vezes 1/3 é a mesma coisa que 5,4 dividido por 3. Porque multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ou eu divido 5,4 por 3, ou eu multiplico por 10 em cima e embaixo, dá 54 sobre 30, daí eu simplifico, e no final eu divido. Tanto faz, né? Eu vou dividir 5,4 por 3. Dá 54 por 30, que dá 1, não é? 1 vezes 0, 0 para 4, 4, e 1 vezes 3, 3. 1,8. 1,8 o quê, gente? Quilômetros. Então, se ele estivesse na rua, ele teria percorrido 1,8 quilômetros, né? Daria, cada 10 quarteirões é 1 quilômetro, daria quase 20 quarteirões, né? E a letra B, ele pergunta qual o seu deslocamento em relação ao solo. Quando ele está na esteira, em relação ao solo, o deslocamento é 0. Porque ele não sai do lugar. O que sai do lugar? A esteira embaixo dele. Ela anda, ele não. É ou não é? Então, a resposta da letra B, o deslocamento é 0. Porque ele está na esteira. E o último exercício meu para vocês, o sexto, pessoal. Aguenta a mão lá um pouquinho. O último de hoje. O sexto. O que é o 6? 2 cachorros, o T e o R, deslocam-se em sentidos opostos. Observe a figura e responda. Quem está aí com o livro está vendo que você tem 2 cachorrinhos. Um ele chamou de T, o Tony, e outro ele chamou de R, o Rony. O Tony, a equação dele é 2 mais 1T. E o Rony, a equação dele é S0 mais VT. Aí ele mostrou o cachorrinho aqui e a velocidade dele, ele falou que é 1 metros por segundo. Não, mentira. Ele não falou nada aqui. Ele pôs um ponto de interrogação. E o outro, o Rony, que está aqui, ele sim, ele pôs que a velocidade é 1 metro por segundo. Aí embaixo tem um S0 aqui, perguntando quanto é. Essa velocidade ele está perguntando quanto é.
Aqui tem um 5 marcando onde o Tony está, não o Rony. Perfeito, pronto. Qual a velocidade do Tony e a sua posição inicial? Letra A, ele quer saber a velocidade do Tony e a sua posição inicial. Qual que é a velocidade do Tony? A equação está pronta aqui, gente. A equação do Tony está escrito 2 mais 1t. Então, é só eu comparar a formulinha e eu respondo. O espaço inicial que ele quer saber é 2. O espaço inicial é 2. Até aqui, ó. E a velocidade é 1, ó. Olha lá. A velocidade é 1, tá? Isso em relação ao Tony. O espaço inicial dele é 2. 2 o quê? 2 metros. E a velocidade é 1, o quê? Metros por segundo. Por isso que ficou S igual a 2 mais 1t, tá? Então, vamos colocar aqui mais legível. A equação horária do Tony ficou 2 mais t. Agora, vamos para a letra B. Classifique o movimento dos cachorros, progressivo ou retrógrado. Esse aqui, que está indo no sentido da trajetória, o movimento dele é progressivo, porque ele está no mesmo sentido da trajetória, ou sentido crescente da trajetória. E esse aqui, o movimento dele é retrógrado, porque ele está indo no sentido contrário da trajetória. Letra C. Escreva a equação horária do Rony. A equação horária do Rony também vem do sorvete. Ele saiu do 5, né? Ele saiu do 5, olha ele aqui. Ele saiu do 5. Só que a velocidade é negativa, porque ele está no sentido contrário à trajetória. E ela é menos 1. Então, menos 1 vezes t está indo, menos t. Sabendo que os cachorros se encontrarão na posição 3,5 metros, calcule o instante. Então, agora ele está avisando que na posição 3,5 metros é aonde o espaço do Tony vai ser igual ao espaço do Rony. E ele quer saber qual o instante em que isso acontece? Para eu responder esse tipo de equação, eu igualo as duas equações horárias. Então, eu vou falar para responder a letra D, que o S do Tony, que é 2 mais t, é igual ao S do Rony, que é igual a 5 menos t. Ou seja, vai ficar assim, o 2 mais t igual a 5 menos t. Quem tem t fica com quem tem t. E quem não tem t fica com quem não tem. Ou seja, esse menos t passou para cá, mais t, e esse 2 passou para lá. 2t é igual a 3. T é igual a 3 sobre 2, ou 1,5. Então, resposta, 1,5 segundos de espera para que os dois se encontrassem. Eles se encontraram no t igual a 1,5 segundos. Gente, com isso nós revisamos função do primeiro grau, tá? Aí, deixa eu ver, amanhã vocês já vão ter a prova para vocês fazerem, ou hoje à noite, né? Já libera. Só que vocês vão ter uma semana, é tranquilo. Por quê? Porque você vai tentar, você vai resolver, você vai procurar, você vai pesquisar. Você tem uma semana para fazer bem feito 5 questões. Tranquilo, né, gente? E, além disso, vai ter mais uma coisa que vai valer nota. Tá vendo o exercício 7 e 8? Vocês vão resolvê-los no raciocínio seus. Vão explicar o raciocínio seus e mandar para mim. Pode ser por WhatsApp, pode ser no chat, tá bom? E vai valer ponto para quem fizer. Muito obrigada. Agora, aproveita esse tempo para tentar fazer esse exercício e já manda. Lembra que é até 6 horas da tarde, tá? Pode fazer no Word, tranquilo. Daí você manda pelo chat, pode ser? Ou pelo Zap também, Luan. Como você achar melhor. E não precisa copiar as questões, não. Pode pôr o número 7 e 8 da página 44, a gente sabe. Não esquece de falar que vocês são do primeiro DS, o nome, o sobrenome, para eu achar vocês, tá?
Pode mandar no chat, pode. Tchau, Alex. Ai, uma ótima semana para vocês, viu, gente? E uma boa prova, tá? E se precisar de alguma coisa, eu tô às ordens. Tchau, tchau.